Algumas outras empresas, eles acabam sabendo antes de alguma situação de saúde, por conta mesmo acho que da disseminação de informação do quanto é importante cuidar do paciente, mas não é a regra. E aí esse ponto é um ponto tardio. Agora, tem formas da gente conseguir trazer e aproximar esse gap entre a data, o delay que o sinistro tem, que algumas corretoras são maiores, algumas operadoras são maiores, outras menores, e o futuro. Então, como eu aproximo essas duas pontas? E esses dados, geralmente, são dados que nós temos. Nós, empresas, né, me colocando enquanto empresa, a gente tem dentro de casa. Porque ele faz parte do dia a dia de uma gestão de saúde, no quesito legal, inclusive ocupacional, que é uma fonte enorme de dados, além dos dados de sinistro também. Tá? Então, eu acho que é muita posição que o RH se encontra, os caminhos que ele traz para o paciente chegar até ele. Então, quanto mais formas de eu permitir acesso a essa informação antes da informação vai chegar, e o que eu faço quando essa informação chega. Mas entendo que para conseguir ler toda essa quantidade de dados, e a gente pode falar de empresas de 200 vidas a 10, 40, 80 mil vidas, a gente precisa passar por uma tecnologia mais sofisticada, ou é possível fazer isso com humanos? O que vocês pensam nisso? Eu acho que tentar fazer isso com humanos hoje é você voltar alguns anos atrás. Eu acho que o que a gente tem à disposição hoje como ferramental para você trabalhar, gestão de informação, é ímpar. A gente está vivendo um momento no mundo em que nossos analistas conseguem ter, com o apoio de inteligência artificial e outras coisas, importantes leituras em cima de grandes bases de dados, inclusive permeando interoperabilidade, usando IA e outras funcionalidades tão discutidas durante tanto tempo como coisas muito difíceis e muito caras. Mas, para ser bem sincero, a exploração de oportunidades usando AI, você pegar uma massa de dados, colocar para o ChatGPT, para o Claude, para o Grok, para quem quer que você seja, o Gemini, processar durante o final de semana, vai te trazer um relatório muito bacana de ser apresentado para a sua organização. Mas aquilo não necessariamente vai ter aderência com a cultura da tua companhia, não necessariamente vai ter aderência com o teu tempo e movimento dentro da sua empresa para adaptar essas ações, com o arcabouço de ações que você pode ou não executar. E aí você acha que entra o olhar humano aí, por exemplo? Necessariamente. É quase como uma barreira, né? A inteligência artificial, a tecnologia entrega o dado da forma que a gente quer enxergar, mas existe a barreira humana para poder, exato, para julgar aquilo, né? Entendo que a tecnologia não consegue julgar, né? Da maneira que o humano consegue. Ela né? vai melhorando ao longo do tempo, Sim. A gente sabe disso, mas ainda hoje a gente precisa. É complexo o processo de saúde, ele envolve uma série de características, né, de benefício, custo, percepção de satisfação do colaborador. São muitos players, não é uma cadeia necessariamente de soma maior do que zero, muitas vezes ela tende a uma cadeia de soma zero, onde um player da cadeia ganha mais quando o outro ganha menos. Então não é fácil de articular essa cadeia em prol de uma ação efetiva e trazer resultado de fato para as empresas. Ou seja, essa complexidade que vai além do entendimento do dado. As AIs são ótimas para explorar o dado, vão facilitar demais a interpretação daquela imensa quantidade de pastas e tabelas que a gente tem à disposição. Mas daí para você transpor isso para uma conexão com o que eu tenho na minha praça, na minha cidade, quais são esses hospitais que estão à disposição, qual é a minha operadora, que outros benefícios estão relacionados, quais são os programas que a minha consultoria consegue fazer para me apoiar, o que eu já testei e deu errado, o que não combina com a cultura da minha empresa. Eu tenho um caso interessante de um cliente que fez uma exploração por conta própria, quase anedótica, de uma base de dados. Ele fez o dump de base de dados da operadora de saúde, que no caso em particular não era a Sul América, mas era uma empresa que tinha Sul América e tinha outra operadora para outra população. Ele fez um dump automático da base, do portal dessa operadora e botou no ChatGPT ou no Gemini e tal para obter sugestões do que fazer. E uma das sugestões era: você precisa implementar assim, automaticamente uma coparticipação muito alta em cima do pronto-socorro. E era um cara relativamente novo, gerente de RH dessa empresa no interior de São Paulo. Você precisa implementar imediatamente uma coparticipação, porque a utilização do pronto-socorro está escalando absurdamente. E aí ele, já na segunda-feira, mandando e-mail para todo lado: olha, precisamos implementar
tal. Aí alguém, acho que relacionamento sindical, veio para ele e falou assim, meu amigo, algumas informações para você. Primeiro, a gente já tem 40% de coparticipação em cima de fundo social. A gente Já tá bom, né? A gente está com um problema sindical, o tamanho de um monstro. Se você mexer um ponto percentual nesse parâmetro, a fábrica para. Então o saving que você queria fazer, a gente perde em 2 dias de fábrica parada, o saving de 1 ano que você queria fazer com essa iniciativa. Existem mais elementos na tomada de decisão do que o que está numa base de dados. E eu trabalho com base de dados há anos, não estou nem fazendo nenhuma apologia aqui a vamos ignorar as bases de dados. De jeito nenhum, você tem que olhar o que está acontecendo. Não, total, Pelo amor de Deus. Eu tô só, depois de muitos anos, a Agatha falou 10 anos que ela tá, a Aline falou 10 anos que ela está mexendo com base de dados em saúde, eu me recuso a falar quantos anos eu tô fazendo isso. E eu adoro fazer isso, adoro. Façam isso, inclusive, sugiro que vocês façam, é muito legal de fazer isso. Cuidado com a LGPD, cuidado com uma série de coisas, mas vale a pena você pegar uma base e explorar dentro das ferramentas de IA. Não tem por que não fazer isso hoje, desde que você respeite, claro, a questão do sigilo das informações pessoais. Mas cuidado, a tomada de decisão, ela é composta por uma série de outras coisas que vão além daquela brincadeira que você está fazendo no seu chat. Sim, eu acho que até adicionando um pouco nisso, né, e você trocou esse ponto no final, dá para fazer, para quem não tem recurso e gostaria de entender mais, eu acho sim que é válido você fazer essa exploração dentro de um Excel. Eu comecei assim, inclusive, na medicina a gente só aprende a fazer peso dividido por 3, sabe? É o máximo de conta que a gente faz. É que ele fez engenharia antes, então também não conta muito, não, né? ele sabe fazer cálculo estrutural, eu não. Imagina. Então, foi muito diferente você entender como essa base funciona, entender que a linha lá no final não vai dar o mesmo número que está vindo dentro do relatório. Então, eu acho que essa construção, eu aprendi a fazer pivot table, assim, depois de formada, porque eu precisava fazer análise nisso pré-LGPD, né? Eu fazia na mão mesmo esse tipo de análise, montava esses relatórios. E isso foi muito instrutivo para entender como esse dado funciona, como ele se comporta, que tipo de anomalia que eu vou olhar. Então, eu acho que para quem não tem nada hoje, vale a pena vocês vasculharem e entenderem como isso daí se comporta, que tipo de insight que você pode ter, para daí conseguir levantar uma bandeira e falar, olha, eu estou enxergando algo aqui que me parece ter um problema. Eu deveria olhar isso daqui mais a fundo. Eu acho que até para ter uma discussão com o C-Level de falar, eu acho importante a gente ter alguém que nos ajude a olhar para isso daqui de uma forma mais adequada. E sim, hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, como as próprias ferramentas que o Dr. Gustavo citou, como Claude, GPT, que nos ajudam a fazer análises muito bacanas, sempre respeitando a LGPD, tá, gente? Isso é bem importante. Porque antes nós dependeríamos de um data enabler, de alguém que soubesse fazer isso. Então, entre fazer isso de uma forma profissional, em que tem todo um tratamento prévio, que é o mundo ideal, e não ter nada e ficar na dependência desse prestador chegar, eu acho interessante a gente fazer esse vasculhamento e entender que ali talvez tenha um problema. E aí faz como um bom médico, né? Que eu sou um ortopedista, o que você tem não é ortopédico, mas pode ser reumatológico, eu sugiro que você vá se consultar com um especialista dessa área, né? Então, eu acho que seria muito nesse aspecto para quem está começando e para quem está querendo entender também um pouco mais. Eu não posso fazer perguntas, mas queria que vocês levantassem a mão. Vocês têm alguma dificuldade, assim, visibilidade de dado em saúde é uma dor para vocês hoje? Não é? Isso acontece? Então tá bom saber que existe. A Agatha tem uma necessidade de interações, tá bom? Se vocês quiserem que ela não saia deprimida daqui, respondam algumas perguntas dela, senão a gente já vai ter que sair daqui medicando alguém. Não, é que assim, falar me traz energia, entendeu? Relações me traz energia, então assim, é complicado quando é só o fone. Não, mas é que eu queria entender para entender se a gente estava em confluência com o que vocês estão esperando do que a gente está falando. Eu vou trazer aqui como leiga, que não sou médica, apesar de trabalhar com saúde corporativa, mas não sou médica. Eu entendo que tem uma parte que a gente está falando sobre usabilidade do plano, sinistralidade, como é que a gente olha esse dado, etc. Mas a gente tem uma outra parte que também é a parte de saúde ocupacional. Então, atestado, auditoria de senhas, absenteísmo, falta de produtividade. Só que a gente já está em 2026, com IA, com tudo. Por que a gente continua não conseguindo fazer esse básico? A sensação que eu tenho daqui, e o que eu sinto quando eu converso com os RHs, é muito
essas áreas não necessariamente se conversam, ou elas não existem, como você disse, ou elas não conversam, só que elas não conversarem, então a gente não pegar os dados de utilização, sinistralidade, auditoria de senha, gestão de senha, etc. Ao mesmo tempo que a gente pega atestado de saúde ocupacional, por que isso ainda não é algo do default, sabe? Do tipo, deveríamos fazer isso, assim. Vocês enxergam, que a tendência que eu enxergo é que me parece que estão começando a olhar para isso agora, mas de uma forma mais embrionária do que eu acho que deveríamos olhar. Eu estou ouvindo esses estão começando a olhar há muitos anos já. Então ainda está lento, né? né? Eu vou ser sincero com vocês que estão aqui na plateia, como representantes de recursos humanos dessas companhias. Eu não consigo entender essa dificuldade. Eu sei quais elas são, mas a transposição dessa dificuldade é uma responsabilidade que vocês têm que assumir para vocês. Eu não consigo ver diferentemente uma companhia complexa que oferece uma série de benefícios e é obrigado a oferecer saúde ocupacional, que tem um valor enorme para a gestão desse complexo todo para a saúde, tanto do ponto de vista do beneficiário, do colaborador, como do benefício da companhia, como do benefício do custo. Então tudo se beneficia se você aproxima essas coisas. Eu não consigo enxergar motivos hoje em dia contundentes o suficiente para isso não acontecer de forma como a área está colocando. Por que isso não acontece maciçamente? Eu não consigo dizer. Mas eu consigo dizer como fazer, de certa forma. Eu não sei por que não acontece na largada, porque tem algumas soluções para isso. Eu vou dizer, todos na cadeia têm o seu papel. E eu acho que as consultorias, as corretoras, como a Xenia e outras, têm esse papel para apoiar as empresas nesse link das coisas. Tá? Então, se de repente existem pilares distintos dentro da companhia de vocês, que não se conversam adequadamente para isso, classicamente o papel das consultorias das corretoras, junto com tecnologia embarcada, apoia demais esse link. Né? Então, isso é um ferramental para o Estado. Mas, de novo, eu também não consigo compreender, porque está à disposição. É que a sensação que eu tenho, tipo, esse é o feijão com arroz básico. Tem coisas básicas, né? Que, sei lá, consultorias precisam entregar, movimentação e etc. Mas, para mim, é tão feijão com arroz básico que deveríamos juntar esses dados, que senão você enxerga como, você não sabe o que está acontecendo ali. Se existisse um índice de maturidade de uma empresa de recursos humanos na gestão de benefícios, essa para mim é a primeira pergunta que eu ia fazer. Mas eu acho que é esse o ponto, é a falta da clareza de onde você quer chegar. Se eu não tenho um objetivo final, como eu sei o que eu preciso fazer para chegar até lá? Se eu não sei o que é uma gestão de saúde ideal, uma gestão de saúde corporativa, como eu vou construir meu caminho paulatinamente para que eu alcance meu resultado? Eu acho que entra esses dois mundos e eu concordo plenamente com vocês. É o papel da consultoria dar essa visão para vocês. Para que vocês tenham esse conhecimento e consigam, inclusive, cobrá-los. Eu estou falando aqui com um cliente aqui nosso, aqui na plateia, que a gente fica muito feliz. E é isso, porque a gente tem essa troca e todo mundo cresce. Os pacientes ganham, primariamente os pacientes ganham. Então isso é fundamental para que a gente consiga, em conjunto com o nosso papel, tanto em seguradora, quanto em corretora, quanto em cliente, cuidar efetivamente dessas pessoas de uma forma que elas merecem, de que é adequado e que é esperado também para uma empresa. Tá, então entendo que a gente tem alguns pilares aqui e a gente também olha para a parte de gestão ativa, que isso parte tanto do próprio RH, que precisa, se não tem o dado, ir atrás e falar, tragam para mim, tipo, tem alguma coisa que vocês não estão me entregando, mas existe uma outra parte também de gestão ativa do que a gente, como plataforma, consultoria, operadora e seguradora, a gente pode fazer em prol dos colaboradores. Como é que a gente pode melhorar aquelas vidas, não só os colaboradores, né, mas aquelas vidas de maneira geral, para que a gente tenha uma gestão mais ativa disso. Porque o que eu estou entendendo do que a gente está conversando aqui desde o início a gestão ativa, ela é a parte primordial. Reagir só não funciona mais. A gente precisa sempre ser ativo. O que você acha que é assim, não vou falar o pulo do gato, mas você acha que faz diferença em como a gente gere ativamente as vidas que estão em um contrato para que favoreça a redução de sinistralidade, menor reajustes, etc. Eu diria, voltando ao básico, né, uma frase que a gente gosta muito, que é o básico bem feito parece perfeito, que é um motivador muito forte, mas é o que o Dr. Gustavo falou, que é ter um diagnóstico. É o primeiro passo. Eu preciso saber. Depois que eu sei, eu vou ver quais são as melhores evidências que eu tenho hoje do que melhor funciona para tratar quais são as minhas dores. E depois que eu faço o tratamento, como eu acompanho esse tratamento para ver se efetivamente, se ele está sendo efetivo, né? Então eu acho que dá para fazer esse paralelo
acho que tranquilamente com saúde, porque todo mundo aqui ou é profissional de saúde ou é paciente em algum momento. E eu acho que isso é o básico assim, que a gente tem que fazer, é saber onde estamos, saber para onde vamos e construir esse caminho de uma forma assertiva. Eu queria contribuir aqui, que eu acho que dá para dividir, de certa forma, essas ações, claro, em alguns blocos. Tá? O primeiro deles talvez seja, existe um componente que é a responsabilidade do operador de plano de saúde, que é fiscalizatório, vamos chamar assim. Que ela tem que garantir que aquilo que ela está contratada para oferecer, que aconteça da melhor forma possível. Então, que aquele prestador seja ético, seja correto, proceda, faça os processos assim, mais que tenha protocolos clínicos. Tenha protocolos clínicos, qualificação para estar na rede, e a gente fiscalize se há fraude, né? Então tem um papel fiscalizatório de oferecer, tem que garantir acesso, e eu tenho que fiscalizar a rede. Então, tem um componente aqui que talvez seja a gestão de rede. Essa é a responsabilidade do operador. Sim. E ela é paga para isso. Ela precisa saber fazer isso, certo? Então, ela precisa saber Deveria, fazer isso. Ela pelo tem menos. uma área para fazer isso, ela tem que reportar o que ela está fazendo, etc. Então, essa é a gestão de rede. Tem outro componente que é o que a doutora Aline estava falando agora, que é a componente da gestão de saúde. Esse é um outro pedaço, né? Um pedaço de gestão de saúde. Gestão de saúde é toda iniciativa em que você vai tentar otimizar a jornada, a trajetória, o circuito, a navegação do paciente dentro daquilo que você já oferece através da operadora de plano de saúde como rede. Então, fazer gestão de saúde, hoje em dia, é muito mais do que só, que já não era pouco, você tentar melhorar a saúde das pessoas. Tentar fazer com que o tabagista pare de fumar, com que o sedentário pratique atividade física e etc. Com que o paciente que tem várias doenças e toma vários remédios seja aderente à medicação, que ele vá regularmente ao médico, que faça os exames. É mais do que isso. Hoje em dia, existe pela oferta e por uma competição maluca do nosso mercado, de que aparentemente quem oferece maiores redes, cuidado com essa ilusão quando vocês forem adquirir plano de saúde. Quem oferece maiores redes, maiores consultórios, maior volume de consultórios, maior volume de laboratório, maior volume de hospitais, é o melhor plano de saúde. Cuidado com essa ilusão, tá? Cuidado com essa ilusão. É importante ter uma oferta, você tem que facilitar acesso, mas isso não pode ser unidade de medida comparativa, tem que tomar cuidado com isso. Não, porque senão a gente começa também a comparar maçã com pera e banana e não é isso. Exato. Então, você precisa ter ferramentas no bloco de gestão de saúde que apoiem a navegação do paciente nesses múltiplos prestadores que eles têm à disposição. Porque senão, nós, enquanto não profissionais de saúde e sem pacientes, nós nos perdemos. A gente vai num cara, depois vai no outro, aí não sabe quem deveria ter tratado aquilo, aí não faz o exame que deveria ter feito, faz outros que estavam mais fáceis, aquele que era mais importante demorava para agendar, você não fez, aquele que tinha uma participação mais alta eu deixei para depois, mas era o único. Era o mais importante. Era o mais importante e deixou de ser feito, fez um outro. O médico pediu 40 tipagens sanguíneas, você na verdade precisava de 4. Exato. Eu não sei se vocês sabem, né? Hoje a estatística de exames realizados e não consultados é de cerca de 60% a 70%. Cerca de 60% a 70% dos exames laboratoriais, principalmente, que são feitos pelos beneficiários das empresas de vocês, pelos seus colaboradores independentes, são realizados, consumidos, custa, passa a carteirinha lá, cobra, faz, o cara tira o sangue e ninguém enxerga, nem ele, nem o médico. Isso é absurdo, né? Isso é absurdo, desperdício do tamanho do monstro. Nossa, mas desculpa interromper, porque quando chega meu exame de sangue, eu olho, eu vou vendo se os valores de referência fazem sentido e começo a procurar no chat GPT ou em qualquer outro lugar para ter certeza que eu não estou morrendo. Você deve ser referência para umas 3, 4 pessoas aqui na plateia. Não para todo mundo, né? Acho que não é, o resto é normal. Desculpa, gente. Infelizmente, gente, o abandono desse exame realizado é bizarro. Você olha uma coisa ou a outra, só pedir um monte de exame e olha uma coisa ou a outra, o médico pode fazer isso também. Então, o desperdício é muito alto. E você aprender dentro das estratégias de gestão de saúde a navegar, eu volto no meu ponto, a encaminhar esse paciente para onde ele vai ser mais resolutivo, mais bem atendido, onde o problema dele vai ser resolvido no melhor custo possível, é uma necessidade para os programas de gestão de saúde hoje. Não é só mais endereçar a questão da saúde, o índice de saúde propriamente dito, aquele indicador de IMC, adesão ao tratamento, hemoglobina glicada, pressão arterial média.
tem também esses outros fatores ligados à navegação dessa jornada. Isso é muito difícil de fazer, muito difícil para a empresa fazer, muito difícil, vou dizer para vocês, para a operadora de plano de saúde fazer. Posso falar, sou uma, né? Aqui. Então é difícil, para burro da gente fazer isso. E isso envolve muitas vezes um caminho de âncora em algum momento que envolve as empresas. Esse caminho de âncora pode ser um ambulatório de saúde ocupacional, que se melhorado e aprimorado pode se tornar um ponto de referência nessa jornada. Em algum momento você, vamos fazer o seguinte, vamos direcionar esse paciente para uma nova avaliação lá no ambulatório, para ver o que está acontecendo isso, o que está acontecendo ali, ver se a gente consegue botar as coisas no rumo de novo. Então, o ambulatório dentro de uma empresa, ou uma clínica parceira, ou um serviço de telemedicina bem feito, eles podem ser grandes âncoras nesse processo de gestão da jornada. Sim, até mesmo a gente está até olhando nisso, é um problema realmente tão latente que a gente unificou, por exemplo, o concierge de rede com o time clínico, com a enfermeira. Tem que ter uma metodologia de concierge, tem que ser concierge. Porque é bilateral. De oferecer um serviço, né, de vantagem, uma facilitação. E a indicação lateral, então é lado a lado, inclusive com a enfermeira clínica, porque um consegue ver a necessidade do outro. Por exemplo, a gente estava falando, chega no RH quando deu algum problema, mas antes de dar um problema, de ter uma dificuldade de rede, passou pelo concierge. O concierge está vendo que, sei lá, a pessoa está com dificuldade para liberar um PET scan. Enfermeira, presta atenção, porque esse paciente provavelmente está fazendo uma investigação oncológica. Então, esse jogo realmente faz todo sentido. E ter também, quando as empresas que têm ambulatório, isso é sensacional, porque a gente consegue presencializar o atendimento. E isso para a gestão é muito bom. Para médico, a gente tem essa informação, quando a gente de vez em quando liga alguém e vem discutir casos conosco, a gente sente muita falta de olhar no olho do paciente, né? Botar a mão no paciente. Quem está botando a mão no paciente? Né? Então é uma expressão médica até. Quem que é o par de mãos que está lá no hospital para examinar esse paciente para você? Então a gente ter essa coisa do poder usar o médico presencial de um ambulatório pode fazer uma diferença enorme nessa jornada. A gente brinca, é high-tech e high-touch. É, isso aí tem que ser high-touch. Não dá para deixar High-touch também. Eu concordo. Até porque, imagina, né, não vou discordar aqui no sentido de vocês têm muito mais conhecimento que eu, mas eu acho que existe um passo atrás que não é fácil necessariamente você comprovar um ROI de um ambulatorial, de um médico ali dentro, etc. Porque como o custo do plano de saúde é sempre o segundo maior da folha, o custo já é muito alto. E aí o tempo inteiro estão querendo cortar aquele budget e aí fica cada vez mais difícil. Enquanto vocês estavam falando, me lembrou de alguns cases que você tem, doutora Aline, de intervenção precoce. Como a intervenção precoce melhorou não só a vida dos colaboradores, produtividade, etc., mas melhorou a saúde financeira das empresas. Queria que você trouxesse algum case desse. Bom, tem bastante casos e eu acho que é importante segmentá-los em capacidade deles de tempo, né? Se eu estou falando, eu tenho custos que eu consigo reduzir em curto, médio e longo prazo. Então, se eu estou pensando, por exemplo, numa coordenação de cuidado de pacientes crônicos, eu estou falando necessariamente isso em longo prazo. Se eu estou falando em um programa, por exemplo, de obesidade, eu estou falando isso em médio prazo, porque tem um período para isso acontecer. Se eu estou falando de auditorias, estou falando em curto prazo. Então, por exemplo, anteontem, porque ontem eu estava aqui também, aí ontem mesmo a gente teve o segundo mês consecutivo de um paciente, de uma auditoria que a gente faz, que em abril a gente conseguiu, de custo indevido, não foi negando atendimento, 39% de economia no custo daquele mês, daquele paciente, e em maio 39,7%. 2 meses seguidos com erros de itens que estavam sendo cobrados e não estavam sendo realizados. Isso é curto prazo. Então, quando a gente consegue ter cada vez mais, né, um algoritmo, e não apenas um algoritmo para filtrar, uma inteligência artificial para analisar e um time clínico altamente preparado para julgar essas decisões, a gente consegue ter uma otimização sensacional fazendo essa coordenação de cuidado. E isso tanto para curto, médio e longo prazo. A gente teve um caso interessante na Sul-América de um cliente que usou uma plataforma que a gente tem, que é a gestão conectada, e era um cara, a iniciativa das pessoas eu acho sensacional, era um médico de trabalho de uma empresa. E aí ele começou a ver a utilização, ele recebe as senhas das autorizações e tal. Aí o cara fez uma seleção que ele queria ver lá algumas autorizações mais caras e tal. O bucomaxilo é sempre uma coisa que é cara, e usa muito material, são procedimentos, né, bastante invasivos e tal. E aí ele viu 2 casos idênticos na solicitação de material, da mesma clínica, do mesmo prestador, estava no ABC, e aí ele foi ver o atestado
que os caras tinham trazido. O atestado era de exérese dentária, extração dentária. Uau. Dente. Era um atestado de um dia. E cada procedimento entre 170 e 250 mil reais. Um era de 180 e pouco, o outro era de 200 mil reais, 250 mil reais. Um monte de material, uma cirurgia com um monte de código. Né? O cara tinha visto isso na plataforma e tinha observado que o atestado, assim, alguma coisa estava errada, né? Ou a solicitação cirúrgica estava errada. Aí ele foi procurar os colaboradores, eram dois. Eles tinham voltado ao trabalho 2 dias depois. E ele perguntou para os caras, cara, o que você fez, né? O cara me levou no centro cirúrgico, tirou meu dente, um era ciso, o outro era um malar. Fui embora depois de 30 minutos, 40 minutos, né, de cirurgia. Você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso. Então, esse cara, né, teve a iniciativa de juntar as pontas, é meio que a gente estava falando no início. Né, usando uma plataforma, tendo atitude, juntando, fazendo vínculo, esse cara tem um papel de propósito. Ele está, de certa forma, aí, um papel muito mais fiscalizatório, né, como a gente estava dizendo antes, do que propriamente de jornada. Mas ele me ajuda como operadora, ele ajuda a consultoria, ele ajuda os beneficiários a corrigir a jornada. Sim. Tirando esse pensador, a gente auditou, o pensador realmente era uma fraude, e ele me ajuda a corrigir o caminho. Né? Então eu acho isso muito bom, esse foi um exemplo elucidativo assim, do quanto esses personagens e esse join de informações e processos, uma equipe clínica adequada, ele teve nossa consultoria, ele avisou a consultoria. Então ele investigou aquele caso, ele foi atrás dos beneficiários e descobriu uma coisa que estava falando. A gente pegou esses dias também uma possível fraude de reembolso, que não chegou a cair, não foi computada, né? Porque foi pega antes. Então a gente conseguiu ali, era para ser R$8 mil o reembolso, estava dando 2.500. Essa diferença. Então esse gap inteiro, o que a gente identificou? Ou uma possível fraude de reembolso ou uma clínica clandestina. Estamos em finalização de investigação, mas vai ser denunciado. A Sul América, você sabe, a gente tem muita notícia que é veiculada na mídia, onde a gente teve, só no ano passado, para falar para vocês, foram 800 milhões de reais que a gente conseguiu evitar em fraude e teve devolução real, né, de dinheiro. Se a gente não tivesse tido esse resultado, seriam 2,5 pontos percentuais a mais de sinistralidade nos nossos clientes. Infelizmente, fraude é uma arte que a gente tem que combater. A gente tá. Então, eu pedi 1 minuto a mais, porque eu queria que vocês respondessem uma pergunta que é: se o RH que está aqui hoje, ele fosse sair e falar com o CEO, o VP, quem quer que seja, e falasse, beleza, eu preciso começar a resolver esse problema. O que seria o primeiro passo? Não o futuro perfeito, o mundo ideal. O primeiro passo real. Isso aqui, eu viro um sponsor ali dentro para mostrar que a gente consegue fazer uma gestão melhor da saúde dos colaboradores. Muito gentleman. Muito, né? É bom deixar as mulheres falarem. Eu acho que seria entenda o cenário inicial. Entenda o cenário. Não existe bala de prata. Não existe. Não existe, gente. Não tem um único lugar que você possa dar um tiro. Então conheça primeiro. Né? Conheça primeiro. Sente para discutir. Não vai ser simples, mas é executível. Também não use um argumento que é muito complexo para dizer eu não consigo resolver. Existem várias soluções. Cardápio é um cardápio mais complicado. E procurem empresas, pessoas idôneas e honestas que olhem para isso e falem, não, vamos aqui que a gente vai caminhar juntos, né? Se quiserem ideias até para conversar depois, que a gente está finalizando o tempo, mas super disposta também a conversar o como, tá? Caso vocês queiram. Beleza? Então, é isso. Fomos. Passei o tempo, mas foi isso. Obrigada, gente.